Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Estamos de volta, né? Continuamos tentando falar um pouco sobre a vida significativa e as implicações que esse conceito nos traz. Abordamos aí, durante 4 podcasts provavelmente, o conceito de julgamento, né? E pensamos que um dos pilares que fazem parte também dessa constituição, da constituição da vida significativa, de uma certa forma até talvez se contrapondo um pouco ao conceito de julgamento, é aquilo que nós entendemos como humildade. Humildade. Você sabe que eu sabia que um dia íamos chegar a conversar sobre isso, né? Porque cada vez que eu me arremeto a esse tema, acontecem alguns sentimentos dentro de mim, né? E, tipo, um pouco de medo, um pouco de vergonha de ver o quanto nós somos humildes, né? Porque parece fácil, né? Todo mundo acha que é humilde, mas não somos humildes, nem um pouco, né? E há pouco a gente conversava, talvez a gente explore esse tema fazendo alguns contrapontos de comparação, né? Do tipo assim, puxa vida, o que somos realmente, né? O que realmente a gente se enxerga, né? Porque o conceito de humildade passa por tantos meandros, né? Você vê, até o julgamento é uma falta de humildade. Sim. Né? Sempre nós temos razão, né? Sempre nós queremos que o nosso entendimento predomine, né? Então, está o controle dentro disso, a manipulação está dentro disso, né? Mas o fato é que falta o espelho na nossa frente para a gente poder dizer assim, puxa vida, né? E na ciência a gente pode se posicionar um pouco. Há pouco falávamos assim, se o núcleo de um átomo tivesse o tamanho de uma cabeça de um alfinete, o átomo seria do tamanho do Maracanã. As suas órbitas dos elétrons, né, seria desse tamanho. Quando a gente fala de um átomo, nós, no século XXI, não sabemos nada. Né? 99,9% dessa estrutura é oca. Ou seja, se nós somos formados também de átomos, né, nós somos vazio absoluto. Quem somos nós? Mas a gente julga para burro, né? A gente tem razão em tudo, né? Nós somos o dono da verdade, né? Nossa,
é vergonhoso a gente se olhar para dentro e se perceber que o tempo inteiro a gente está apontando o dedo, a gente está julgando, a gente está criticando, né? Por quê? Né? De onde vem isso, né? Ou seja, estamos apontando isso como a falta do que queremos falar, né? Exato, é isso que eu estava pensando. Você está falando, a gente tá falando muito mais da sombra do que da luz. Exatamente, né? Porque assim, é tão difícil a gente definir porque não nós somos, né? A falta de conhecimento nosso, a gente tem que falar do que somos para dizer o que nós somos. Percebe? Né? A gente não sabe se comportar de forma humilde. Talvez essa falta de conceito de humildade, e por isso que eu vejo que ela é fundamental a gente discutir um pouco sobre isso, e que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento consigam fazer uma reflexão. Será que a humildade ela não é o contraponto do ego? Sem dúvida, né? Só que, veja, a gente confunde porque, obviamente, nós pensamos egoicamente. Então, como falar da humildade se é o contraponto do ego, se nós somos puro ego? Este que é o X da questão. Então, eu, através da minha egoidade, né, confundo ser humilde com ser fraco, que não tem nada a ver uma coisa com outra. De forma alguma. Né? Ser humilde é uma pessoa pobre. Também não. Tem nada a ver com isso. Né? Ou seja, eu tenho conceitos totalmente errôneos. Materiais, né? Do que é humildade. Não, humildade é eu não invadir o espaço do outro. Eu respeitar o outro, entender, acreditar mesmo, celularmente, de que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho. Né? Em uma conversa, por que eu tento dirigir o raciocínio do outro? Por que eu tento convencer o outro e não aceito simplesmente a forma do outro pensar? Né? Você percebe, então, o tempo inteiro eu estou tentando dominar, né, o meu externo, quando eu deveria deixar fluir. Numa conversa como a nossa, por exemplo, eu não estou tentando te convencer, nem você a mim. Sim. Nós estamos tentando colocar um raciocínio atrás do outro para ver aonde chegamos. Que está o real sentido da comunicação. Né? É construirmos alguma coisa juntos através de aporte de entendimentos. Né? E não tentar te mover, te convencer a chegar a um ponto. Mas a minha falta de humildade, de novo, a sombra, né? Se projeta desta maneira. Porque eu quero ser, eu sou. Né? Que é ego puro. Né? A gente um dia vamos ter que falar sobre o que é o ego. Né? De onde vem, como nasce, como se forma. Para poder entender um pouco do que somos. Né? Mas um comportamento humilde significa estar imbuído de um respeito profundo ao outro ser humano. Mas respeito tácito de reconhecer que você é um ser divino, como eu sou, e que temos os mesmos direitos. Direito de acertar, direito de errar, direito de experimentar, direito de ser o que você realmente é. E não querer te levar aonde eu quero que você esteja, ou te levar aonde eu quero que você se comporte. Né? É abdicar do domínio, coisa que desde 1300, né, a gente através da cultura desenvolvida, né, de querer dominar até a própria natureza, né, do conceito extrativista, né, que desenvolvemos como sobrevivência para crescer neste planeta, né, nós temos o sentido da competição, do domínio, né, que é ego puro. Né. Isto, obviamente, colocou a humildade em um plano de desentendimento total, de abandono total. Né. E a gente
no cotidiano, a gente não respeita o nosso próximo. O que eu acho importante é, primeiro, que se perceba de uma forma bastante simples, né, que a nossa própria dificuldade em definir o que é mesmo, né? Nós temos dificuldade em definir o que é. Seria mais fácil eu pegar aqui uma definição aureliana qualquer aí e falar: humildade é um sentimento, uma ação, mas eu creio que isso vai além das palavras, né? Existem sentimentos que estão numa oitava acima. Sem dúvida. E a humildade, ela está numa oitava acima. Tentar transportar para o plano físico um conceito que está mais elevado vibracionalmente é uma tarefa muito árdua. E eu acho que por isso nos força a usar tantos exemplos de maneira tão sistemática para falar o que não é, e a partir do molde a gente chegar à peça original, né? Perceba que nas gravações que fizemos sobre julgamento, quando colocamos frases, né? Frases sem julgamento, né? É uma forma de comunicação de humildade. Porque sim, eu não estou induzindo você. Eu não estou te apequenando, ou te culpando, ou te julgando pelo fato, né? Lembra daquele exemplo da criança que uma empurra a outra, sim, que a gente falou, sim, né? Quando eu falo assim: puxa, que força tem esse braço, eu não estou te culpando, eu não estou te dando bronca, eu não estou te apequenando, eu não estou criando culpa em você, né? Mas eu estou trabalhando, né, uma situação que foi danosa, que foi agressiva, de uma forma amorosa, né? Então, este comportamento que eu defino ele mais próximo de um comportamento humilde, de ajuda, né? de alterar uma situação negativa para um lado, para uma frequência positiva, através de uma comunicação que cuida, né? Para mim, isto são os indícios de um comportamento muito mais humilde e de ser humano, né? E a meu ver, quando você fala inclusive sobre comunicação, né, não é uma técnica a ser aprendida, não, né? É um ser humano a ser desenvolvido, né? É um estado de espírito. É um estado de espírito, exatamente. É um estado vibracional. Sim. Né? Veja, eu olho para você, eu não vejo o fulano em você, eu vejo um ser divino em você, e que está aqui como eu aprendendo, e que vamos errar o tempo inteiro, e que temos que nos tratar da melhor forma possível para um aprender com o outro. Você sabe que eu vi foi essa semana, se eu não estou enganado, no fim da semana passada, uma imagem, eu não lembro como é que ela chegou até mim, de verdade, em que um grupo de crianças tibetanas estavam ali, tinham uns adultos também, e tinha um ou dois americanos, se eu não me engano, e perguntaram para esses adultos como é que essas crianças lidavam com o bullying, né? Como é que os tibetanos lidam com o bullying. E aí os adultos ficaram olhando eles não conseguiam entender. Não é não entender a palavra, não entender o conceito. Aí eles explicaram: olha, quando a criança passa por essa situação. Ele falou: mas aqui as crianças são tratadas como Buda. Exato. Então não existe, por isso que eles não conseguiam entender. Não tem um referencial. Não tem referencial. As crianças são tratadas de fato como Buda. Humildade, e aí esse é o ponto que eu queria chegar, não quer dizer subserviência, não quer dizer castração da vontade, não quer dizer falar amém para qualquer coisa que está colocada na sua frente. Pelo contrário, ele está educando essa criança. E educação, a gente sabe, tem momentos em que você tem que falar não. Humildade também é saber falar não. Com amorosidade. Com amorosidade. Mas é saber falar não. Não é se curvar a tudo que se faz. Não, claro. Mas muitas vezes se fala não sem usar a palavra não. Claro. Mas veja, este
esse que é o grande desafio, porque nós fomos educados num ambiente tremendamente agressivo, né? Um ambiente intervencionista, né? Castrador, onde o não, né? E a gente até brinca, né? A primeira palavra que a criança aprende a falar é não, né? Por quê? Porque o adulto só repete não, não pode, não pode, para com isso, não pode, né? Ao invés de usar outra linguagem. É que nós não temos outra linguagem. Nós não desenvolvemos outra linguagem, né? E justamente estamos entrando numa era que eu acredito muito nisso, né? Que é o desenvolvimento do lado emocional, né? Onde as competências socioemocionais chegaram para isso, para desenvolver uma outra linguagem. E nós estamos nessa era. Então, é nossa responsabilidade, né, trabalhar e encontrar essa linguagem. Como falar não sem falar a palavra não? Né? Como você educa uma criança lhe brindando outras possibilidades, outras oportunidades, sem falar não, não pode mexer no botão. Isso requer de nós um aprendizado, né? Este aprendizado é caminhar para o lado da humildade, de eu não ser mais castrador, eu ser educador, no caso de uma criança, né? Como eu, em um relacionamento com você, eu posso aportar a você sem te julgar e criticar? Como posso aportar para contribuir com tua vida sem te podar ou te acusar? Olha, você fez isso, né? Como? Então, assim, eu acho que à primeira vista, essa nossa conversa sobre humildade, talvez a gente está raspando, né? Está tangenciando, né? Pela falta de conhecimento que existe, não só nossa, tua e minha, da cultura, da cultura reinante, né? E eu acho que coloco isso como desafio, talvez mais uma ou duas podcasts, né? Para a gente, nos próximos 15 dias, parar e pensar sobre como melhor definir humildade. Ou então, melhor, que comportamentos nós julgamos serem humildes? Para a gente poder colocar alguns exemplos e dizer, existe humildade neste comportamento? Olha, eu tive que colocar um limite numa situação X. Fiz isso com humildade? Ou fui castrador, fui agressivo? Autoritário, né? Talvez a grande diferença para eu dizer meu comportamento foi humilde é anular o ego, ou seja, colocar o amor, a amorosidade. Quando falo amorosidade, é muito conceito em torno disso. É respeito ao ser humano, é entender que mesmo a pessoa fazendo esse comportamento vai errar e vai aprender, ou seja, deixar errar, obviamente com um limite que não se machuque. Até uma criança, se eu vejo uma criança enfiando o dedo na tomada, eu obviamente tenho que intervir, né? E posso educá-la, né? Como fazer isso com amorosidade, né? Ou então, existe o clássico exemplo, uma criança vai atravessar uma rua e está vindo um carro, ela não viu o carro. O que eu faço? Cato ela e puxo ela, é um ato agressivo. Ela vai levar um susto, vai se traumatizar. E isto, perante o risco de vida, percebe? Como fazer isto de forma humilde, de proteger, de amar outro ser humano e não querer castrá-lo e não querer impor a minha força egoica. Eu diria, talvez, dentro do que você está falando, que a gente está colocando a humildade como é uma força espontânea que temos dentro de nós, ofuscada pelo ego. Totalmente. Se eu
subtraio a ideia do ego, naturalmente surge isso. Eu lembrei de uma tirinha que eu vi há uns anos atrás. Eu devo ter até ela guardada como fotografia ainda hoje, porque me marcou muito. Em essência, são 4 ou 5 quadrinhos em que um cara se aproxima de um outro e diz assim: eu tenho um carro. Aí o rapaz olha e fala assim: eu tenho 2 vasos de flor. Eu tenho uma casa. Eu tenho 2 vasos de flor. Eu tenho muito mais que você. Você tem um vaso de flor? Não. Quer um? Então não há julgamento. Mesmo sendo pisoteado, né? Não importa. Não importa. Quer um vaso de flor? Cada um dá o que tem. Em essência. A gente já citou aquela passagem do Cristo com a mulher sendo apedrejada, né? Sim. A gente busca inspiração nesse tipo de comportamento, né? Desse tipo de seres para a gente aprender um pouco. Quando lhe colocam, né, a questão de apedrejar a mulher para o Cristo, né? O que ele faria, né? E ele desce, fica mexendo na terra, pensando, ou dando um tempo para as pessoas criar aquela expectativa, qual seria a resposta dele, né? E ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? É uma frase, sabe, de um comportamento assim, sabe, ele simplesmente coloca o espelho na frente das pessoas para tomarem consciência. Ele não acusa ninguém, ele não defende, ele não critica. Ele apenas faz uma pergunta para que as pessoas cheguem às suas conclusões, né? Isso, para mim, é um comportamento de humildade. Claro. Né? Outro exemplo que a gente já citou aqui nas nossas gravações é aquela passagem do Chico Xavier, que ele está caminhando por uma calçada com amigos dele, e vem um mendigo do outro lado. Lembra, já citamos isso, né? E todo mundo olha para o mendigo do outro lado da calçada, e os amigos do Chico falam: olha, coitado, né? Coitado desse ser, está aí, né? Nessa condição, deve ser um pobre espírito, né? E o Chico, sem falar nada, ele cruza a calçada, bate do outro lado, abraça, dá um abraço, né, nesse ser, fala algumas coisas e volta, e continua caminhando. E a pessoa que estava em volta não entenderam muito, né, e falaram para ele assim: puxa, você foi reconfortar ele e tal. E o Chico fala: não, eu cruzei a calçada porque me chamou a atenção a luz que esse ser emana. E esse ser está na última encarnação dele e escolheu essa experiência para praticar a humildade. É assim de estremecer. Por isso eu te falo que quando penso nessa palavra humildade, eu estremeço por dentro, porque, rapaz, é assim, é algo para a gente mergulhar em si mesmo, né? E se redescobrir, porque é tão difícil abandonar o ego, né? É tão difícil você, de ter sido educado numa época onde a egoidade é o predomínio de tudo, né? E você está descobrindo de que o caminho é outro, né? A humanidade está chegando a esses tempos de crise que estamos pela própria extração, né? O domínio, a competição, enfim, o ter e não o ser, né? E o que nós estamos falando aqui é ser humano, né? Abandonar esse lado animalesco, né? Então, assim, eu acho que temos muito para ainda investigar sobre essa questão humildade. E o desafio que eu coloco é, próximos 15 dias, vamos pensar um pouco sobre que tipo de comportamentos humildes
a gente pode desenvolver e praticar, né? Que frases eu posso colocar num relacionamento, né, que sejam humildes sem se omitir. Tá? Apesar da gente comentar de uma maneira talvez não tão profunda sobre o assunto, eu acho que a gente colocou alguns pontos de reflexão que são importantes, né? Para nós principalmente e para quem está ouvindo. Para nós principalmente. Para mim 100% é quase uma reflexão mesmo. Eu acho que é bacana isso, pensar realmente sobre nossas ações, né? Como e quanto elas aparecem em todos os momentos do nosso dia. Sem dúvida. Porque, veja, se você pega as definições clássicas de humildade, são muito simples, né? Sim. É você reconhecer o direito dos outros, sim, reconhecer que outro ser humano é um ser humano como você, né? Enfim, tem uma série, se você entra aí na internet, tem, né? Uma centena. Mas é só isso, não tem mais nada, né? Por quê? Porque nós não temos essa cultura, voltamos a falar. É fácil falar do ego, difícil falar de humildade. E a humildade, ela, como é um estado de ser, a gente vai talvez entendê-la pelos comportamentos que esse ser manifesta. Por isso que eu estou propondo a gente pensar em que comportamentos humildes, talvez através de comportamentos humildes, a gente chegue um pouco mais a esse estado de ser, né? Que é um estado de, como se falou, uma oitava acima, ou seja, é um estado de amorosidade. Eu estar limpo de preconceitos, e me limpar de preconceitos, de querer dominar o tempo inteiro, de querer ter a razão o tempo inteiro, de querer ter o domínio o tempo inteiro, o controle. Eu quero ter o controle da vida o tempo inteiro. E eu sou melhor que os outros. Exatamente. Agora, é impossível controlar a vida. Nós não temos essa força. Como vamos competir com a força do universo, com a força das leis? Né? É isso. Muito bom.